Confiança do consumidor sobe mais uma vez em agosto. Propaganda eleitoral gratuita completa 60 anos e começa a ser veiculada em todo o país a partir de amanhã. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra suspeitos de integrar milícia no Rio de Janeiro. Em 10 dias, Brasil registra mais de 1.000 casos de varíola dos macacos. Crise no preço do gás na Europa pode levar a uma escassez de fertilizantes. Hoje é comemorado o Dia do Feirante. Ao todo, são 960 feiras livres só aqui na capital paulista. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A confiança do consumidor avançou em agosto com a melhora das expectativas. Essa é a terceira alta seguida do indicador. Influenciado pela melhora das expectativas em relação aos próximos meses, o índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 4,1 pontos na passagem de julho para agosto deste ano. Essa foi a terceira alta seguida e o indicador chegou a 83,6 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Em julho, a alta havia sido de meio ponto percentual para 79,5 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta foi puxada pela melhor percepção dos consumidores em relação ao futuro. O índice de expectativas avançou 6 pontos e atingiu 92,6. Em relação às avaliações sobre o momento, o indicador que mede a satisfação dos consumidores sobre a situação econômica aumentou para 79,8 pontos, o melhor resultado desde março de 2020. Entre os quesitos que compõem o indicador, o melhor desempenho foi observado para a compra de bens duráveis, que subiu para 79 pontos, o maior nível desde dezembro de 2019. O horário eleitoral, que completa 60 anos, começa amanhã no rádio e na TV. Neste ano, a programação vai ser transmitida em 2 blocos diários, cada um deles com 25 minutos. 10 dias após o início oficial das campanhas, começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital vão ter até o dia 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para o dia 2 de outubro. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabelece uma série de regras para a veiculação de propagandas políticas. Na estreia deste ano, os eleitores brasileiros vão ter contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e governador nesta ordem. Eles aparecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão 5 minutos para os postulantes ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas-feiras e aos sábados, os presidenciáveis abrem o bloco de propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é de 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. Maria Tereza de Assis toma posse hoje como a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. O mandato à frente da corte é de 2 anos. A magistrada substitui o ministro Humberto Martins. Maria Tereza é paulista e a atual Corregedora Nacional de Justiça. Ela foi vice-presidente do STJ de 2018 a 2020. A ministra integra desde 2011 a Corte Especial do STJ, composta pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, que julga as ações penais contra governadores e outras autoridades. A Polícia Federal faz uma operação contra suspeitos de participarem de uma milícia no Rio de Janeiro. Ao menos 8 suspeitos já foram presos, sendo um o líder do grupo, detido em um hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Cerca de 120 policiais federais participam da ação com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. A operação é contra acusados de integrar a cúpula de uma milícia que atua na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. São cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão expedidos pela primeira vara especializada no combate ao crime organizado da capital. De acordo com a Polícia Federal,
As investigações constataram uma articulação e planejamento para a prática de homicídios de integrantes de facções criminosas rivais e de outras pessoas. Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso também mantém um esquema de extorsão, em que cobra o pagamento de taxas de comerciantes e prestadores de serviços que atuam nas áreas controladas pela milícia. Os alvos da ação são investigados por organização criminosa, tráfico de armas e munições, extorsão e corrupção. Um levantamento feito pelo Banco Central mostrou que o número de transações com Pix-Saque foi superior às operações feitas com o Pix-Troco. As funcionalidades do Pix-Saque e Pix-Troco foram lançadas no final de 2021, como uma forma de diversificar as ações de acesso ao dinheiro físico para a população. Mas, segundo o Banco Central, a adesão às novas aplicações não cresceu como esperado. De acordo com a entidade, o volume de transações por meio das ferramentas se concentram na modalidade voltada ao saque, que representa 99% das operações. Em julho, foram mais de 267 milhões de operações com o Pix-Saque, contra pouco mais de 3 mil feitas com o Pix-Troco. O Pix-Saque permite que todos os clientes consigam sacar o dinheiro em qualquer ponto de venda, como lojas de bairro, supermercados e restaurantes. O usuário faz a transferência para o estabelecimento e retira o dinheiro no local. Já o Pix-Troco funciona de forma semelhante. A diferença é que o saque vem acompanhado de uma compra no estabelecimento. Após o pagamento, o cliente pode solicitar o troco em dinheiro físico. Apesar da expectativa em torno das ferramentas ainda serem altas, especialistas apontam que as implementações do Pix-Saque e Troco são mais complexas e exigem mais tempo para se popularizar. O Brasil registrou mais de 1.000 casos de varíola dos macacos em 10 dias. Segundo o Ministério da Saúde, o total já passa de 4.000 diagnósticos confirmados da doença em todo o país. O boletim mais recente do Ministério da Saúde sobre a Monkeypox, atualizado na noite desta quarta-feira, mostrou que o país chegou a 4.144 casos confirmados após registrar mais de 1.000 novos diagnósticos em 10 dias. Em 15 de agosto, o Ministério contabilizava 2.985 infecções. A marca de 2.000 casos havia sido atingida em 5 de agosto. O primeiro paciente com varíola dos macacos no Brasil teve o diagnóstico confirmado no dia 8 de junho. O país já ultrapassou a Alemanha e se tornou o terceiro no mundo com mais infectados, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 16.000 casos, e da Espanha, com mais de 6.000 infectados. Há 8 laboratórios públicos realizando exames no país. Há mais de 4.600 exames de pacientes com suspeita da doença aguardando por resultado. São Paulo é o estado com o maior número de casos, 2.640. Em seguida aparecem Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apenas o estado de Sergipe, Roraima e Amapá não têm diagnósticos confirmados da doença até o momento. Olha só, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo definiu medidas sanitárias de higienização e o uso de máscara para a prevenção e controle da varíola dos macacos em serviços como restaurantes, supermercados e nas academias. E agora, mudando de assunto, Marilene Galvão, da dupla As Galvão, morreu nesta quarta-feira aos 80 anos. A cantora, que fazia parceria com Mari Galvão, lutava contra o Alzheimer havia mais de 10 anos e estava debilitada desde o fim da parceria com a irmã no ano passado. Nascida em Palmital, no interior de São Paulo, o gosto pela música sertaneja começou na infância. Pioneiras nesse gênero, elas conquistaram respeito e espaço. Um dos grandes sucessos da dupla As Galvão foi e é a canção Beijinho Doce. A música contribuiu para que elas fossem conhecidas no cenário musical. O enterro de Marilene Galvão acontece hoje em Paraguaçu Paulista. Nossos sentimentos aí para toda a família. Agora vamos falar do tempo. Uma massa de ar seco está se expandindo novamente sobre o Brasil. O nível de umidade do ar está em queda e isso está dificultando a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Agora vamos até Várzea Grande, em Mato Grosso, ver como está o tempo por lá. Faz sol nesse momento, o céu aparece azul, sem muitas nuvens e sem expectativa de chuva. A cidade tem enfrentado aí altas temperaturas e a previsão é de que o calor se intensifique ainda mais nos próximos dias.
Agora vamos para Aracaju, uma belíssima imagem. Ao lado a gente pode ver aí um pedacinho da praia de Aruana, na região sul da cidade. Neste momento o tempo também segue quente, mas tem previsão de chuva moderada já no finalzinho da tarde. Para finalizar, vamos ver como estão as coisas aqui na capital paulista. Essas são imagens ao vivo da câmera 10 na região central da cidade. As temperaturas na capital voltaram a subir e faz bastante calor nesse momento, apesar aí do céu estar praticamente coberto por nuvens. De volta comigo? Hoje não tem previsão de chuva aqui na capital. E você vai ver a seguir, no dia do feirante, a nossa repórter Maria Clara Leite fala com a gente direto de uma feira livre, não é, Maria Clara? Os feirantes nesse dia especial, daqui a pouquinho, falando ao vivo aqui dessa Feira Livre, no centro de São Paulo. E acabou, tá bom? Estamos de volta ao vivo, agora 1h13 pelo horário de Brasília. E hoje é o dia do feirante, uma data especial criada para homenagear esses trabalhadores tão importantes para a alimentação das famílias e para a economia brasileira, não é, Paty? Isso mesmo, Dani. Olha, e para celebrar a data, a nossa repórter Maria Clara Leite foi até uma feira aqui em São Paulo, de onde traz agora ao vivo mais curiosidades sobre a categoria. Vamos ver. Olá, Patrícia, Daniela, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente nessa data especial. Como você falou, Patrícia, eu estou aqui em uma feira no centro da capital paulista, junto com o nosso produtor Rodrigo Cavalcante, que faz as imagens nesse momento, para falar desse dia importante. São 108 anos do Dia do Feirante, uma data que foi instituída em 1914 pelo então prefeito aqui de São Paulo, Washington Luiz, que regularizou a situação das feiras. E a partir daquela data, então, esse dia passou a ser comemorado, mas é claro que as feiras existem desde os tempos coloniais, né? E aí as feiras só cresceram no país, as feiras só ficaram cada vez maiores. A gente tem um respeito muito grande por esses profissionais. Só aqui em São Paulo, gente, são 960 feiras livres, 12 mil feirantes, 70 mil empregos gerados por esse setor. A primeira feira livre daqui da capital era realizada na Santa Efigênia, mas a mais antiga da cidade, que ainda está em funcionamento, é a feira da Rua Firmino Pinto, no Brás, inaugurada em 1915. E aqui ao meu lado está a Simone, que é feirante, faz parte dessa história. Ela já tem mais de 40 anos de feira. Cresceu na feira, começou menina do lado dos irmãos, né, Simone? Ela criou os filhos dela aqui na feira, são 2 filhos que já são adultos, pagou faculdade para esses meninos. Ela também comprou a casa dela, comprou carro e está aí na feira, até hoje. Simone, conta pra gente, o que é ser feirante? Orgulho, né? Ser feirante é orgulho, é determinação, é coragem, né? Que não é fácil acordar cedo todo dia para trazer o alimento fresquinho para todos, né? Tem clientes que compram da gente desde quando os filhos eram pequenos e agora compram para os netos, para as netas. É um orgulho, é uma profissão que não é fácil, né? A gente está sempre exposto ao clima, ao sol, é chuva, é frio, mas é uma profissão que eu adoro e eu mando um grande abraço a todos os amigos que são feirantes, porque são realmente guerreiros e eu tiro o chapéu para eles. E eu tiro o chapéu para você, para todos os feirantes. Obrigada, Simone, parabéns por essa data, viu? E parabéns a todos os feirantes do Brasil que merecem sim o nosso respeito e a nossa homenagem nessa data. Parabéns aos feirantes e eu volto com vocês, meninas. Que bacana, Maria Clara. E a feira faz parte da vida do brasileiro, Exatamente, né? Dani. É costume chegar na feira, comer um pastelzinho, não Um é, caldinho Paty? de cana. Pois é. É muito bacana e fica aqui a nossa homenagem, não é? Com certeza. Parabéns a todos os feirantes. Parabéns. E eu toco daqui, a Polícia Federal emitiu um alerta para uma nova modalidade de golpes que, olha só,
os golpistas, eles utilizam o celular da vítima para o roubo de dados pessoais e bancários. Ele é chamado de golpe da mão fantasma. Vamos conferir. Chamada de golpe da mão fantasma, a fraude consiste em oferecer falsas atualizações e novos aplicativos para o aparelho celular da vítima. Com isso, os criminosos conseguem acesso ao gerenciamento do aparelho em tempo real, podendo roubar dados pessoais e realizar transações pelos aplicativos de bancos sem maiores dificuldades. De acordo com a Polícia Federal, estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido vítimas desse tipo de golpe no Brasil. Por isso, é preciso ficar atento a qualquer tipo de irregularidade. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de ligações com abordagens suspeitas e qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem, premiação ou forneça links desconhecidos. Também é preciso realizar a troca de senhas com frequência e ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente. Em caso de suspeitas, entre em contato com o seu banco para obter esclarecimentos. Fica aí a dica. Agora um destaque internacional. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou um ataque que, segundo ele, matou ao menos 25 pessoas e deixou aí dezenas de feridos em uma estação ferroviária. No dia em que a Ucrânia comemorou os 31 anos de sua independência da União Soviética, mais uma tragédia abalou o país. O alvo foi uma estação ferroviária em Chaplino. Zelensky atribuiu o ataque à Rússia. Perante o Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano afirmou que o míssil impactou diretamente um dos vagões na estação. 4 vagões de passageiros pegaram fogo. Esta quarta-feira também marcou 6 meses do início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro. Zelensky prometeu que os ucranianos vão lutar até o final contra os invasores. Uma escassez de fertilizantes pode ser desencadeada com o aumento dos preços do gás. Isso porque, na Europa, os fertilizantes produzidos à base de hidrogênio são indexados pelo preço do gás, que constitui 90% do custo de produção do produto. Os fertilizantes sintéticos, chamados NPK, feitos de nitrogênio, fósforo ou potássio, nunca foram tão caros. O preço internacional triplicou entre o início de 2021 e meados de 2022. Na Europa, os NPK são comercializados em um nível histórico, pois são indexados ao preço do gás, que constitui 90% do custo de produção de fertilizantes nitrogenados, como amônia ou ureia. E o gás continua a subir de preço à medida que a Rússia fecha os gasodutos para o resto da Europa no contexto da guerra na Ucrânia. Para manter a lucratividade, muitos fabricantes interromperam a produção de amônia, obtida pela combinação do nitrogênio do ar e do hidrogênio do gás natural. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu que os fertilizantes e produtos agrícolas russos devem ser isentos de sanções e devem acessar o mercado mundial sem obstáculos para evitar uma crise alimentar global em 2023. O presidente americano Joe Biden anunciou um abatimento nas dívidas estudantis de universitários. No total, cerca de 45 milhões de universitários devem 1,6 trilhão de dólares. O desconto será aplicado apenas a quem ganha menos de $125 mil por ano. Durante minha campanha para presidente, assumi o compromisso de fornecer alívio da dívida estudantil e estou honrando esse compromisso. Usando a autoridade que o Congresso concedeu ao Departamento de Educação, perdoaremos $10 mil em empréstimos federais para estudantes. O problema da dívida estudantil vem de décadas. No total, cerca de 45 milhões de universitários em todo o país devem 1,6 trilhão de dólares, segundo a Casa Branca. As universidades americanas podem custar entre 10 mil e 70 mil dólares ao ano, o que deixa os graduados com uma dívida gigante quando ingressam no mercado de trabalho. E ainda nos destaques internacionais, o aguardado relatório sobre direitos humanos em Xinjiang pode não ser publicado na data esperada, que é 31 de agosto. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que recebeu novas informações do governo chinês e corre agora contra o tempo para trabalhar no documento. A China é acusada de violações de direitos humanos contra muçulmanos da minoria uigur na região, no noroeste do país. Estamos trabalhando no relatório. Eu tinha a intenção de publicar antes do fim do meu mandato e estamos tentando. Agora, recebemos contribuições substanciais do governo, que precisamos revisar com cuidado, como fazemos sempre com qualquer país.
Vários países ocidentais e organizações independentes acusam Pequim de ter internado mais de 1 milhão de uigures e membros de outras etnias muçulmanas em campos de reeducação de Xinjiang, com trabalhos forçados e esterilizações. Bachelet visitou Xinjiang em maio e pediu que o governo chinês evitasse medidas arbitrárias na região, ao mesmo tempo em que denunciou atos violentos de extremismo. Agora vamos com os gols dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu um empate por 2-2 com o Fluminense no Maracanã, com gol no final de Roger Guedes, eleva a vantagem para São Paulo. No Morumbi, o Flamengo ganhou do São Paulo por 3-1, com gols de João Gomes, Gabigol e Cebolinha. O resultado dá um grande salto para a classificação do rubro-negro, que vai decidir em casa no Rio de Janeiro. Os jogos de volta serão realizados nos dias 14 e 15 de setembro. E faltam 87 dias para o início da Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a economia do país sede. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Uma informação que poucos sabem sobre o Qatar é que ele é considerado o país mais rico do mundo desde 2017. Eu mesmo não sabia. Segundo dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto era de mais de 50.800 dólares per capita ao ano em 2020. Um dos principais motivos para isso são as reservas de gás natural do país, o principal exportador deste produto no mundo. O Qatar também tem diversas jazidas de petróleo, ampliando seu papel na economia global e as fontes de renda. Isso também se reflete em sua infraestrutura, conhecida por empreendimentos de alto padrão. Mas em extensão territorial, o país é um dos menores do mundo e ocupa a posição de número 167 em tamanho. É isso aí, faltam 87 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Obrigada pelas informações, Leonardo. E antes de encerrar, a gente mostra para você aí de casa uma imagem belíssima do nosso Brasil vista lá do espaço. Um astronauta russo que está a bordo da Estação Espacial Internacional publicou um novo vídeo em uma rede social mostrando do alto a foz do rio Amazonas, conhecido como Delta do Amazonas. É a região onde o rio deságua no Oceano Atlântico, entre os estados do Pará e Amapá. Outras imagens do Brasil já haviam sido capturadas pela Estação Espacial. Em julho, a NASA publicou fotos que mostravam as luzes da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. E as imagens são lindas mesmo. Maravilhosas. Nossa. Felizmente não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações, a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.